A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre a Igreja de Jesus e a Igreja de Pedro. Mateus capítulo 16, verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem havido muitos estudos e controvérsias sobre esse versículo ao longo dos séculos. A Igreja Católica diz que a pedra ali nesse texto é Pedro, e portanto ele é o primeiro Papa e o líder da Igreja, e através de uma sucessão papal chega-se ao Papa atual. Esse é o pensamento deles. Embora que não tenhamos nenhuma prova que Pedro sequer visitou Roma, mas eles seguem nessa linha de pensamento. Na contramão, temos a afirmação que Jesus é o cabeça da igreja, conforme Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Logo, quem é que está certo? Eu vou colocar aqui a minha perspectiva, a visão que tenho tido sobre isso e que Deus, creio eu, tenha me mostrado. Jesus, quando falou desta forma, assim também eu te digo que tu és Pedro, apontando para ele, e sobre esta pedra, se referindo a ele mesmo, edificarei a minha igreja. Ele estava chamando Pedro de uma pequena pedra, lembrando que Pedro foi um apelido que Jesus colocou em Simão. Simão era o nome dele. Jesus estava fazendo então um trocadilho de palavras aqui, de forma que você somente consegue entender, creio eu, por uma revelação de Deus. Ele estava dizendo, tu és Pedro, olhando para ele, mas direcionando a palavra e os gestos para si mesmo, dizendo que ele, Jesus, era a pedra angular, do qual a igreja seria fundada. Mas tu és Pedro, voltando a falar no texto e olhando para o discípulo, como se dissesse, eu sou a pedra do qual minha igreja será fundada, mas tu és Pedro, uma pequena pedra, do qual preciso usar para que minha igreja nasça nesse mundo de forma física. A igreja tem o lado espiritual, mas também tem o lado físico, o lado humano. Trazendo isso de forma bem simples. Minha igreja vai nascer, disse Jesus, nesse mundo, através do teu trabalho, Pedro. Mas essa igreja, ela já existe em mim. Isso que vou falar aqui é muito forte, você pode não concordar em um primeiro momento, mas se parar para pensar, vai entender esse mistério da igreja. A igreja espiritual, do qual Cristo é o cabeça e que vai para o céu, essa não tem problemas, pois foi fundada nele, e ele é a rocha, a pedra angular dela. Mas a igreja de Pedro, o lado humano da igreja, é cheio de problemas, escândalos, frustrações e falhas. A igreja de Jesus não tem falhas, ela é vestida de linho finíssimo e agrada aos olhos de Deus, não tem mancha nem ruga. Ela é a noiva do Senhor, a esposa do Cordeiro. Vai morar para sempre com ele. Ela é linda, ela é perfeita. Ela espelha a luz do Senhor neste mundo e faz a diferença neste mundo corrompido e perverso. Ela traz a resposta, traz os milagres, apresenta a salvação, cumpre sua missão como igreja do Senhor. E será arrebatada em breve, pois seu lugar não é aqui. Só está aqui porque tem uma missão, a de pregar o Evangelho. A missão dela não é fazer shows ou eventos, não é promover candidatos à política, não é apresentar um meio de enriquecimento e às vezes até ilícito a muitos de seus líderes. Mas a missão dela é pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação, dizer ao cansado e aflito que existe uma esperança e que essa esperança é Jesus. Glória a Deus por isso. A missão da igreja é mostrar ao mundo que Jesus veio libertar e salvar o que se havia perdido. Isso é tudo que ela precisa fazer e nada além disso que ela precisa fazer. É só pregar o Evangelho. Mas, por outro lado, temos a igreja de Pedro. A igreja de Pedro é o lado humano da igreja. É assim que eu vejo. Por isso, disse há pouco que Jesus fez um trocadilho com as palavras naquele dia, mostrando que precisava de Pedro, mas que ele, Jesus, era a pedra fundamental da igreja. Mas ele precisava de Pedro. Ou seja, o lado humano para a igreja acontecer neste mundo.
Pedro foi usado por Deus, era um simples pescador. Mas foi ele que o Espírito Santo usou e que pregou o primeiro e grande sermão que converteu quase 3.000 almas para Cristo em um único dia. Pense nisso. Foi ele que administrou os primeiros passos da igreja. Foi ele que fazia também as reuniões. Foi ele que Deus usou muitas vezes para mostrar a salvação aos perdidos. Foi Pedro que foi usado, mas ele era humano. E esse é o lado da igreja, o lado humano. Ele teve problemas na eleição, por exemplo, de Matias. Pois, pelo que entendemos nos textos bíblicos, ele se antecipou na escolha e deixou até hoje o mundo com dúvidas sobre quem é o 12º apóstolo na cidade de Jerusalém Celestial. Se é Matias ou se é Paulo. Pois não foi o Espírito Santo que deu ordem, mas lançaram sortes. Jesus tinha dito para eles ficarem em Jerusalém orando até descer o Espírito Santo. Não era para fazer reuniões nem para escolher apóstolos. Em vez disso, oraram um pouco e depois fizeram uma reunião. E como Deus não falou, lançaram sortes para escolher, então, a Matias. Só na sequência, nos dias seguintes, o Espírito Santo é derramado. Ou seja, ao meu ver, aqui houve uma precipitação de Pedro. Primeiro erro humano na história da igreja. Agir sem direção, só na sorte, na vontade humana. Pedro, o lado humano da igreja, também teve problemas em não entender a chamada de Paulo para pregar aos gentios. Além disso, não conseguia entender a igreja sendo dos gentios também, e não apenas dos judeus, e se portou de forma que Paulo teve que lhe resistir à face. Veja o texto em Gálatas 2:11. Quando, porém, Cefas, e esse é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe à face, porque se tornara repreensível. Paulo sofreu por causa dessa oposição humana de Pedro. Veja o que está escrito por ele, que fazendo a obra de Deus estava sem suporte de uma liderança, que agiu na carne. 1 Coríntios 4:11. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa. Paulo poderia ter tido ajuda de muitas formas se Pedro não tivesse sido tão duro e tão carnal e humano. O triste é que isso se repete muitas vezes, e ainda hoje com lideranças que querem colocar o sofrimento que passaram como legado, quando deveriam entender que Deus tem sua forma de agir com cada pessoa e seu sofrimento já é o suficiente para ele enfrentar, e não precisa de alguém que o sobrecarregue com uma cruz extra. Leve a sua cruz, não a cruz dos outros. Lucas conta o que aconteceu no livro de Atos, no capítulo 15. Paulo traz isso na carta aos Gálatas, no capítulo 2, versos 11 a 16. E Pedro, por sua vez, fala da sua forma de ver na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 20 e 21, e depois capítulo 2, de 1 a 22. Isso deixou ambos distantes, divididos, no berço da igreja, quando a igreja estava se iniciando. Ficaram divididos um do outro e somente depois de décadas é que Paulo e Pedro fazem as pazes. Esse é o lado humano da igreja. O lado que chamo o lado de Pedro. A igreja de Jesus não tem esses problemas. O Senhor faz tudo perfeito. Mas a igreja de Pedro, o lado humano, ó Senhor, esse está cheio de problemas. São divisões, são desavenças, são discussões, são brigas de poder, escândalos financeiros, escândalos sexuais, escândalos políticos, escândalos de todo tipo. E a lista segue que é quase interminável. Tudo vindo do lado humano da igreja, que deveria ser perfeita e se submeter à vontade e direção do Espírito Santo. Mas como vimos desde o início, na primeira reunião, já apareceu o Pedrão lá, dando ordens de lançar sortes para separar Matias como apóstolo no lugar de Judas Iscariotes. O Espírito Santo não falou e o lado humano imperou. Esse é o erro que permanece na igreja até o dia de hoje. Lideranças dentro das igrejas que desprezam a direção do Espírito Santo, fazem as suas próprias eleições, separam obreiros sem orar, não esperam em Deus, falam e tomam decisões por aquilo que lhes é mais conveniente e às vezes até por segundas intenções, amor ao dinheiro e ao poder.
Essa, sem dúvidas alguma, eu chamo de Igreja de Pedro. São as igrejas de Pedro. Esse é o lado humano e terrível de muitas igrejas e, por que não dizer, de praticamente todas elas. Onde o homem impera e deixa o Espírito de Deus de lado. E pior, muitas vezes até do lado de fora. Isso já estava previsto. Isso não é surpresa para o Senhor. Vivemos a época da igreja de Laodiceia. Sabe o que é a igreja de Laodiceia? É Jesus do lado de fora da igreja, da sua própria igreja tentando entrar. Olha o que está escrito em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Isso não é o coração, queridos. Isso aqui é a igreja de Laodiceia. A igreja de Jesus, a verdadeira, a real, o lado espiritual da igreja, a noiva, ela é linda e perfeita, purificada e vai viver para sempre com ele, como já falamos. Pode ter altos e baixos, pois estamos em um campo de batalhas e não num parque de diversões. Mas ela luta triunfante, certa que a sua é a vitória, pois seu mestre e Senhor já venceu tudo por ela. Mas do lado humano, que Deus tenha misericórdia. É tanta maldade, sujeira e liderada por tantos canalhas, que às vezes penso ver a maioria de seus líderes na passagem que está escrita em Mateus 7, 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Muitos líderes de igreja são líderes corruptos que não merecem nosso respeito e atenção. São lacaios, são falsos profetas, são lobos vestidos de ovelhas. Esses homens já têm a sua sentença, que lhes será promulgada por Deus no seu devido tempo, por tratarem as coisas de Deus, coisas santas, como coisas de homem. Graças a Deus, e eu digo mais uma vez, graças a Deus, louvado seja o Senhor, que também existem verdadeiros líderes de Deus, que têm temor de Deus no coração e que nada fazem sem antes consultar ao Senhor. Glória a Deus por esses homens. Eles oram e deixam Deus fazer a sua vontade. Olha o que Jesus disse sobre fazer a vontade de Deus em Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Esses líderes que se submetem à vontade de Deus é que são homens e mulheres de Deus e que habitarão a eternidade com o Senhor, pois fizeram a vontade de Deus. Serão chamados de servos bons e fiéis e entrarão no gozo do seu Senhor. Os demais, esses líderes carnais, esses da igreja de Pedro, esses que não fazem a vontade de Deus, mas usam o seu nome, o nome de Deus, para se autopromoverem e ganharem fama, poder, dinheiro e fazendo maldades, envergonhando o evangelho de Cristo, a sentença que lhes aguarda é no inferno eterno. Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Podem ter título de bispo, podem ter título de pastor, de apóstolo e tantos outros, mas de Deus nada têm. São lobos vestidos de ovelhas e estão condenados ao inferno. A igreja de Jesus não tem problemas em obedecer a Deus, mas a igreja de Pedro, como diz alguns cristãos, só Jesus na causa. E Jesus sabe como julgar. Por isso tenha cuidado com o que está fazendo na obra de Deus e com a obra de Deus, pois o juízo de Deus virá para a igreja de Pedro em breve. Que Deus te abençoe e tenha misericórdia de muitos desses líderes.